primeira coisa que eu queria falar de tudo, primeiro agradecer o convite e falar, eu divulguei todas as chamadas falando que você é do Rio, cara, você tá morando em São Paulo, né, bicho? É, bicho. Mas é Mas aquilo eu que eu tinha te que a falei. cabeça sua no Rio. Não, é, porque eu sou do Rio, né, cara? Vivi minha vida toda lá, só que, na verdade, eu tô desde 2013, cara, que eu tô em São Paulo. E muita gente não sabe, velho. É uma Que loucura loucura. isso. Eu O não pessoal daqui, sabia. o pessoal daqui de São Paulo muitas vezes não sabe, cara. Porque também, como eu tenho essa coisa de tocar com o Itiberê, e o Itiberê tá fixado lá no Rio, né? Muita gente faz Sim, essa associação e fala, tá com o Itiberê, então tá no Rio, né? Mas é sim. super normal acontecer isso daí, nem esquenta a Então, ó, cabeça. ratificando já no início, direto de São Paulo, Isso. né? Hoje vai ser a conversa, vai ser com o Sá. E eu queria, antes da gente começar, só fazendo. Semana que vem eu consegui agendar com algumas pessoas para. O tema vai ser estúdio, cara. Baixistas que gravam e tal. Então eu já vou Uau, que fazer massa. para quem tá aí a propaganda. Eu chamei alguns caras aí que tem essa vibe de estúdio, né? Bora Sim. lá, Sá? Vambora. Cara, eu queria saber, cara, como é que o bichinho da música te picou, cara? Como é que foi o início? Bicho, Tudo. parada seguinte, música na minha casa sempre foi uma coisa muito presente, assim, né? Uhum. Não tinha nenhum músico profissional na minha família, mas meu pai, bicho, ele era percussionista amador, assim. Chegou a tocar em baile, e tudo, ele era de Manaus, né? E quando ele Sim, morava em Manaus, chegou a tocar em baile e tudo, mas depois acabou largando, não seguiu profissionalmente, assim. Mas ele tinha os instrumentos de percussão deles todos em casa, assim. Ele tinha muitos instrumentos, pandeiro, triângulo, atabaque, tudo que você pode imaginar, bicho. Tinha muita coisa de percussão, assim. E aí, cara, vários dias da semana, assim, quando ele chegava do trabalho, ele comia, tomava um banho, não sei o quê, ia pro quarto, botava um som, bicho, e ficava tocando percussão lá, horas, assim. Eu lembro do meu pai tocando assim, dele ficar horas tocando, sacou? Então, essa foi a primeira influência, né, cara? Foi muito forte, assim. E minha irmã, durante muitos anos, ela tocou piano erudito, assim, e era meio prodígio, assim, cara. Minha irmã ela parou de tocar depois de um tempo também, mas ela é muito talentosa, e, inclusive nessa época ela era muito. Então, aquelas coisas, aquela pessoa que novinha já começou a fazer concerto e um negócio super, super forte, assim, né? E aí, quando eu comecei a me interessar de fato por música, que foi na época dos anos 80, do rock dos anos 80, né, cara? O que me fisgou pra música foi o rock dos anos 80, pegou na a verdade. galera, né? Pegou Pegou a a galera galera. toda, Nossa né, cara? geração, né, cara? Não tem Cara, como. abrindo um parênteses que eu sempre falo, cara, hoje em dia a galera acabou com o negócio de banda, né, cara? Pois é, Acabou bicho. assim, hoje a gente não vê. E eu lembro de programas, tinha matéria-prima, a gente ligava a televisão dia de semana, tinha Nossa, banda tocando matéria-prima ao era vivo, bom demais. banda. Tinha banda, a gente sabia o nome de todo mundo. E o Barão, a gente sabia o nome de todo mundo. E o Legião, a gente sabia. Exatamente. A gente via os músicos, né? Hoje, Sim. parece que a cultura de banda acabou. Se a banda der certo, eles chegam lá e tiram o vocalista. E o músico tem É, que ficar lá atrás de preto. E exatamente, cara. isso prejudica muito a gente, porque como não tem músicos heroes hoje, né? Eu na quinta série, todo mundo da minha sala deixou o cabelo igual o de Slash, cara. Quer É, dizer, tinha a turma inteira, assim, todo mundo. sim, E sim. a gente ligava a televisão, tinha músico, né, cara? Você via Sim. músico, tinha músico. Então, e hoje a Cara, geração não tem mais e essa isso. coisa das bandas, tinha uma coisa que era assim, era quase a banda, ela tinha vários personagens, né, cara? Você olhava para uma banda assim, não só você sabia o nome de todo mundo, mas ou as próprias bandas comentavam sobre isso, ou a gente criava na nossa cabeça assim, quem era cada personagem daquele, né, bicho? Tinha o Exatamente. cara mais É, extrovertidão, mais loucão, tinha o outro que era mais na dele, tinha várias figuras assim, e isso me intrigava, bicho. Eu gostava muito dessa coisa assim, sabe? Nossa, que turma, né? Uma turma assim, era igual comandos em ação que atrás vinha é, escrita a personalidade do cara, né? exatamente, exatamente. Banda Cara, tinha isso, né? eu cheguei em 91 no barbeiro que eu cortei 40 anos da minha vida com o mesmo cara. E eu Aham. cheguei com o disco do Engenheiros do Havaí. Falei, cara, eu quero ter o cabelo igual o dele. O cara me zoou até hoje. Mas a galera influenciou muito, né, cara? Esses músicos dos anos Sim, 80. sim, cara. E isso, Você isso. começou baixo nos anos 80 já? Eu comecei baixo, na verdade o baixo foi no foi em 1990, por aí. Eu comecei, o que É, rolou? Eu comecei, eu
Meu irmão é baixista também, né? Ele não seguiu Uhum. profissionalmente, mas ele chegou a tocar profissionalmente. É um puta do baixista, meu irmão, cara. Muito talentoso. É aquele cara que dá raiva, assim, sabe? Ele fica 3 anos. Fácil, né? É fácil pra ele, bicho. É um negócio impressionante, cara. Dá nervoso, assim. Ele pega o baixo, tá um tempão sem tocar e. Bicho, toca tudo. E a concepção de groove dele é um negócio sério, assim. Ele toca bicho pesado, Pra valer, pegada né? forte, assim. Então, quando a gente começou ele começou primeiro, né? Ele foi tocar baixo e eu não tinha interesse por nenhum instrumento exatamente. Eu gostava mais de bateria, assim, mas bateria eu sabia que meus pais, assim, não tinha chance de botar a bateria dentro de casa, entendeu? E aí minha mãe falou, você não quer tocar? Por que você não toca guitarra? Alguém falou assim, meu irmão mesmo, minha mãe. E aí eu comecei tocando guitarra, sacou? E aí eu e meu irmão, a gente começou a fazer aula com o mesmo cara, que era um desses professores que dá aula de tudo, assim, que ensina musiquinha. Não era um E não professor dá aula de mesmo, nada, né? dá aula de nada. Esse era o cara, assim, né? E aí, cara, eu fazia aula de guitarra, meu irmão fazia aula de baixo. Só que logo nessa época, bicho, eu levei um tombo andando de patins, cara. Eu gostava de patins, assim. Só que eu fazia mais loucura, descia a ladeira. E aí eu fui descer a ladeira, bicho, caí assim, com a mão assim, ó, pá, mão esquerda. E aí, cara, tive uma fratura muito forte, assim, muito séria. E fiquei um tempão com o braço imobilizado, sei lá, uns 4 meses, bicho, até terminar o negócio. E aí, quando eu tirei o gesso, minha mão tava muito fraca, bicho. Eu não conseguia fazer uma pestana, não conseguia fazer nada, assim. Né? E aí, fiquei como é que diz? Fiquei de stand-by, Pode, pô. assim. E aí, Uhum. cara, meu irmão continuou tocando, e aí depois eu fui tocar baixo, já um tempo depois, coisa de 1 ano, 2 anos depois, por causa do meu irmão e por causa do Aurélio, né? Que a gente conversou e tudo, e vamos falar sobre ele com certeza hoje, né? Com certeza. Essa série que eu fiz essa semana, porque eu escolhi você, o Marco, o Bruno, foi engraçado que eu fiz aquele post do Aurélio e eu Uhum. conversei com vocês três, meio que real time, falando do Aurélio. Eu achei isso muito legal Caramba, com o os três. Bruno. E foi esse insight que eu tive. Falei, cara, vamos, esse papo que a gente tá batendo aqui, que a gente bateu o maior papo, né, de Foi, madrugada, assim. foi. E eu tive esse insight que falou, cara, a gente falou tanta história legal e legado, né? Na verdade, na música a gente deixa o legado, que foi com o Aurélio. A gente falou muito disso que o Aurélio falou, do legado que ele deixou, o tanto que Exatamente. ele impactou a vida das pessoas, né? E é um baixista que, cara, eu fiquei de cara, porque eu pesquisei, você não tem quase absolutamente nada do cara. É difícil, Como cara, se é ele não difícil. tivesse, como se ele não tivesse existido. Um cara que influenciou uma geração inteira de músicos, né, cara? Sim, sim. Ô, Couto, pode fazer pergunta, viu? Mas manda brasa. Cara, não, no Rio de Janeiro, então, a influência, a importância dele, assim, para os baixistas, são muitos, cara, que estudaram com ele, assim, né? Mas então, cara, meu irmão, ele continuou estudando com esse cara, e esse cara chegou, meu irmão era muito estudioso, e esse cara chegou uma hora e falou pro meu irmão, falou, ó, cara, acho melhor você fazer aula com outra pessoa, alguém que seja baixista, que Já vai te deu, né? ensinar mesmo, coisa, já deu para mim, acho que o que eu tinha para te ensinar. E aí meu irmão tocava numa banda com um tecladista, que o irmão dele tocava numa outra banda com um cara que era aluno da Aurélio, chamado Derli, que era um puta baixista também, acabou virando advogado, assim. E aí, não, tem um professor do Derli, vai estudar com ele é muito bom, ele é um cara não sei o quê. E aí, cara, quando meu irmão começou a estudar com o Aurélio, já era outra coisa, aí a coisa era séria mesmo. O Aurélio, ele tinha essa coisa de... Podia ser moleque, tudo. Ele não era um cara... Ele era um cara muito... Como que diz? Ele te Sério, né? incentivava muito, né? Ele não era um cara carrasco com aluno assim, não. Mas ele cobrava, ele era estrito no negócio, assim. Ele cobrava que estudasse, tinha que aprender a ler, e tinha que aprender as escalas, e tinha que aprender os acordes, e tinha que aprender. Então ele não É tinha isso esse aí. negócio de chegar na aula e não ter estudado, bicho. O Aurélio, ele ficava bravo mesmo, assim, se não estudasse. Aí Tava ele perdendo o tempo dele, né? Pois é, bicho. Com ele não tinha essa coisa de ir lá e defender o dele, mesmo o cara não estudando, não, né? Mas aí ele começou a frequentar minha casa, ele dava aula em casa. E ele, cara, era um negócio engraçado, era aula de 2 horas. Eu lembro que nessa época, nenhum amigo meu tinha aula com era 2 horas a aula, assim. Ele ia lá, ficava dando aula pro meu irmão 2 horas e vários dias eu ficava ali do lado. Gostava dele, obviamente, do meu irmão, gostava do som, ficava ali no quarto, né? E aí um dia eles estavam terminaram a aula, eles estavam trabalhando nos groove de reggae, que o Aurélio fazia muito isso também, cara. Ele pegava os estilos, assim,
Aí ele pegava o caderninho e pá, começava a escrever vários grooves. Botava harmonia. Esse caderno dele era foda. Eu É xeroquei, cara, foda, tem que bicho. achar. Ele Pois é, mas andava com um ele. caderninho com as transcrições, assinava o nome dele, né? Sim, mas na aula ele criava uns grooves na hora, entendeu? Ia escrevendo, pensava uns grooves assim de Punha cabeça, ler. e punha pra ler e ele ia harmonizando junto, né? E você tocava e ele tocava harmonia no baixo. Ele era muito foda, velho. Ele era muito Bicho, foda. aí nesse dia terminou a aula, eles estavam estudando os grooves de rap, bem simples assim, né? E eles deixaram baixo assim, os baixos no canto, e ficaram conversando lá. Aí eu, de fininho, peguei o baixo e comecei a tocar os grooves, né? Que eles tinham tocado na aula. Aí nessa hora o Aurélio olhou assim e falou: Que é isso? Olha o Richard, bicho. O Aurélio, ele tinha esse negócio, ele era muito brincalhão, bicho. Ele era muito sério com música, mas era muito brincalhão também. Ele sacaneava todo mundo, bicho. E a gente até que ficava meio puta com ele, assim, porque ele, às vezes, perdia a mão, assim, sabe? Ele azucrinava, assim. E aí ele tinha Saquei. essa coisa de dar apelido pra todo mundo e eu era o Richard. E aí, Que- ô Richard, bicho, Richard tá tocando, Richard tá quebrando tudo aí, tem que estudar também, bicho, tem que tocar baixo, não sei o que. Aí, nisso aí, ele já deu um toque na minha mãe e falou: Ó, o Richard tem que ser baixista também, bicho. O cara tem jeito pro negócio, não sei o que. E aí eu comecei a estudar com ele e aí não parei mais, né, bicho? Então foi muito por culpa dele, na verdade. É, o Couto fez uma pergunta aí. Eu acho que a gente vai chegar em algum momento nessa pergunta aí. Qual a expectativa de vocês como baixista? Qual a melhor opção no sentido financeiro? Cara, eu não sei, vou falar por mim. Música, se a gente for pirar no financeiro, né, cara? É É, uma onda, verdade, bicho. Verdade. bicho, assim, eu brinco muito que caminhoneiro, padre e músico é só por vocação. É impossível, cara, a Impossível, cara. pessoa fazer, tipo, com qualquer outra pretensão, né, cara? É, E agora a gente não sabe. Eu vou ser muito sincero, eu de vez em quando dá uns baixos astral, cara, porque a gente não sabe o que vai ser da profissão, né, cara? Tipo, sim, sim. mudou tudo agora com isso. Eu não sei quanto que vai ser a próxima vez que eu vou tocar ao vivo, assim, né? E minha renda basicamente vinha de shows, tal. E aulas eu sempre dei, mas já vinha, a aula já estava avisando que ia cair para esse lance do online, né, cara? Sim, Para sim, quem já dá aula tava, já tá. presencial, já foi. Eu falo que eu dou aula presencial desde 97. O mercado foi avisando, ó, nós vamos pro online, cara, nós vamos pro online. Sim, sim. Agora, o show é uma coisa que eu porque é um efeito cascata, né, cara? Eu fico imaginando as casas vão fechar todas, cara. Que casa que vai ficar um ano e meio fechado? Bicho, é isso Então, eu, aí. Não vejo também outra eu não saída, tenho cara. nem noção de como que vai voltar, cara. Então, É. agora, ao mesmo tempo, a gente largar, tipo, vai fazer daqui a pouco tempo 30 anos que eu toco. Como é que eu jogo isso pro alto? Sou agora, né? Não, não Não tem dá, como. cara. Não, não, Então, não faça isso jamais. então o que eu, às vezes dá, o músico vive, de vez em quando rola os desabafos meus noturnos, que rola essa dualidade, né? Para um você é um cara que não deu certo, para outro você é um herói, para Sim. uns, a gente vive essa dualidade, né? O que eu optei para mim é passar cara, vamos passar essa pandemia, vamos tentar sobreviver, né, cara? E Exatamente. depois lá na frente a gente vê o que faz, né? Exatamente. Cara, e pensar, infelizmente ou felizmente, tentar pensar formas de arranjar alguma maneira de ter alguma renda com essa coisa online Claro, também, né? Seja claro, claro, tocando, seja gravando, seja dando aula, seja compondo para claro. trilha, né? Então, Claro, eu acho que a humanidade vai mudar depois disso. Até a com relação certeza, nossa com o dinheiro vai com mudar tudo, certeza. na minha cabeça, assim, de todo Sim, mundo, do mundo, né? A relação nossa. sim, Eu pessoalmente, aquela vontade que a gente tem de voltar no tempo, né? Mas a parte da minha carreira que eu mais negligenciei foi a parte de internet. Porque eu pensava assim, cara, a gente sabe, a gente está num nicho de mercado e ninguém tava ali porque tinha videozinho. Eu falava assim, cara, o cara não tá aqui porque ele tem videozinho no YouTube. Eu pensava assim, né? sim, Ele tá aqui. Não era assim que se escolhiam pra gig. Há 5 anos atrás não era assim. O sim, cara nem ia procurar um baixista, tinha eu ver no YouTube. Então ficava, eu sabia que era um nicho, mas ao mesmo tempo eu ficava desanimado, porque eu entrava no YouTube, você viu o cara lá gravando vídeo com a cueca atrás. Eu falei, cara, sim. né, não era aquela coisa mais séria, igual hoje é. Hoje a gente vê caras Sim. baixistas que, Cara, mas esses caras. eu acho que isso é um reflexo, na verdade, Alberto,
não é só a questão da música. A internet, a vida virtual, ela foi tomando Uhum. uma dimensão maior no dia a dia Exato. das pessoas, né? Em tudo. Então, Exato. então eu acho que isso foi essa coisa que você falou. Ah, o cara não. Ah, eu quero um baixista, eu não vou procurar na internet. Durante muito tempo era assim. Mas hoje em dia acho que a gente chegou num ponto que se o cara não está na Exatamente. internet, mesmo antes da pandemia, se o cara não está na internet, ele não existe. Né? Você É isso simplesmente não aí. existe. Quem é ele? Ah, mas ele não tem um conteúdo É na isso aí. internet? Né? Então, Cara, não, exatamente. Eu acordei, nunca é tarde, né, cara? Eu fico pensando, quando eu olhei, o meu último vídeo que eu tinha postado foi há 7 anos, isso na pandemia. Tinha sido 7 anos atrás, cara. sim, Então, igual eu te falei, a gente é de uma geração da fita cassete, do vinil. Eu acho que a gente não acompanhou. E para quem, por exemplo, quem começou a tocar baixo em 2000, ó, quem nasceu em 2000, já começou tocando baixo com celular, com sim, sim, MP3, cara. A gente viu isso nascendo. Eu, particularmente, fui negligente, não dei tanta bola para internet. E hoje sim, tô assim, suando, correndo atrás, porque, querendo ou não, apesar de ter muita coisa, a internet tem muito buraco ainda, né, cara? sim, Tem muito sim, nicho, tem muita coisa que. E eu acho que nunca vai substituir a questão do professor, né, cara? Porque tá tudo lá, você aprende a fazer uma bomba nuclear. Mas para sim, você aprender um assunto, você tem que saber que ele existe, né, cara? claro, Então, se você não claro. tiver um professor, é aquele músico que eu chamo de Forrest Gump, ele sai correndo sem rumo, né? Ah, hoje eu É, vou estudar slap, beleza. Ah, hoje eu vou estudar isso. Então, o cara sim, é sim, isso é sempre muito comum. raso, né? Sempre raso. Cara, Sempre eu acho raso, que né? assim, eu não desmereço, assim, não critico, não é uma crítica, assim, né? É uma coisa a Uhum, forma como eu vejo. Eu acho que, cara, dar aula online, dar aula presencial para aula online, vamos botar ao contrário, do curso online, no qual você não uhum, interage com o professor, para a aula online, né? Que você está uhum. ali com o professor, tá online, mas está com o professor ali, você já tem um ganho muito grande, né? Com Do certeza. curso e da aula online para a aula presencial, você tem um ganho ainda maior. E, Exatamente. cara, isso aí não tem como negar. Para mim, isso é inegável. Assim, cara, eu acho massa. Funciona a aula online, eu dou aula online já fiz aulas online, faço aulas online, mas, cara, de outros assuntos e tal, né? Mas, cara, nada substitui você estar ali com o professor Nada, e cara. ter essa troca, o contato, o cara te mostrar, você vê o cara ali na frente, né, bicho? É um nível Mas de sabe o que que interação único. acontece? Mas o problema, a gente sabe que a aula presencial é melhor, mas a galera de hoje não sabe. Não Eu sabe. falo que eu falo agora como professor, que eu dei aula há muitos anos, dou aula até hoje e tal. É uma coisa que eu falar que eu sempre pensei assim, geralmente o cara que vai fazer aula de instrumento, ele é aquele cara que quem tá já quer entrar de costa para sair, você vai entender. O cara que junta Sim. grana, não é? O cara que junta grana para comprar o É. carro, não, ele fica todo feliz. Quem procura um professor de música, geralmente é porque travou em algum ponto. E ele não quer ficar ali, ele não quer, tipo, ele quer que você resolve e tal, né? Sim, Você tá sim. entendendo? Então Sim. o cara já entra querendo sair. Sim. Ele já te paga com a mão fechada, assim. Pô, eu não É quero fazer aula. verdade, Ele tá te verdade. pagando porque ele travou. O mais comum é isso mesmo. O mais, né, Né? Eu 90% dos falo de uma, casos é coisa isso que eu aí. observo. Ele tá ali porque ele travou, porque você tem alguma coisa e tal, mas ele não tá aqui com prazer, assim, não, que legal. Sim. Então, Cara. eu falo que eu tenho uma sala, eu dei aula na Pro. O que aconteceu é o seguinte: eu dei aula na Pro Music durante muito tempo, foi escola referência e tal. Porque 90, né, na década que ela abriu, 92, 94, não existia escola em Minas. Então, ela abriu. Essa escola era muito legal, cara, porque o Giovanni, que é o dono de lá, ele estava até aí Hum, mais cedo, não sei se ele está aí até agora. Ele foi para os Estados Unidos cara, ele estudou com Gary Willis, Rocco Prest e Steve Bailey. Isso em 92, que a caraca, gente não bicho. tinha nem que a gente não tinha nem cassete. Sim. Então ele veio para Belo Horizonte. Esses caras todos eu conheci quando eu dava aula lá. O Nico, Sim. os caras iam lá, eram amigos do Giovanni. Então o Giovanni pegou a escola e como se fosse o BIT e fez igualzinho em Belo Horizonte. Isso em Caramba. 94. Então foi uma escola que marcou época, assim. E eu tive a Não existe oportunidade de mais essa trabalhar lá. escola. É isso que eu estou te falando, não existe. Não existe mais. Eu fui vendo esse declínio, não estou falando que ela acabou por causa desse motivo. Ele hoje continua como que chama Advanguard, se não me engano.
Mas, não estou falando que foi esse motivo, não, mas que o declínio das aulas presenciais foi evidente, foi, entendeu? Sim, sim. Eu falo que depois que eu saí de lá, eu tinha uma sala que eu dava aula e tal, e até foi assim, de 100 caindo até chegar no zero, cara. E isso Sim. e exponencialmente, né? Cara, Que eu hoje, acho que assim, por exemplo, o curso online ele tem uma vantagem, talvez, para o professor, que é o fato do cara preparar um conteúdo, aquele conteúdo tá lá, e os alunos que forem comprando aquele material, o cara não precisa, ele não tem que dedicar esse tempo para as aulas, né? Como se ele tivesse vários alunos presenciais e tal. Tem esse lado que é interessante, assim, o cara tem lá a plataforma dele, vai entrando os alunos, ele vai recebendo uma graninha ali e tal. Mas, cara, também eu acho que é importante as pessoas entenderem que nada substitui uma aula presencial, cara. Nada substitui. exatamente. E que para uma aula Eu online também prefiro, você vai mas ter a uma. galera que parou de preferir, saca? Eu, por É, mim, dava. sim, Cara, se eu tivesse sem aluno, eu não ia fechar minha sala nunca. Mas sim, a galera, isso não é. Hoje eu vejo esses cursos fechados que a galera vendem como a videoaula da nossa época, né? sim, sim, São videoaulas, você não tem interação, né? Você vai lá. Eu gosto muito de saber, eu compro muito desses caras que fazem esses cursos. O Adam Feraldi, sei lá, eu já comprei aula desses caras e tal, para me sim. ver como é que rola. É como se para mim é uma videoaula, igual a gente tinha aquela do É. Jaco. É uma videoaula, você não tem interação, não tem nada, né? Inclusive a do Feraldi nem fala nada muito, Nada. muito, nada, né? A escala acorde, valeu, É né? isso, né, cara? É isso mesmo, cara. E é engraçado, cara, porque nesse período todo que eu dei, eu falo que assim, música pra mim é como uma árvore, saca? Tipo assim, se você, vamos supor, você sabe técnica, é uma árvore com um galho só. Pô, você sabe ler, já é mais um galho. Você sabe harmonia, já é mais um Sim, galho. O legal é uma árvore frondosa, né? E nesse tempo eu dando sim, aula, sempre eu percebi que os alunos eles tinham uma deficiência. E sempre, assim, ou o cara tinha muita técnica e não sabia ler, ou o cara sempre tinha um buraquinho, cara, saca? sim, sim. Ou não sabia harmonia, ou tinha velocidade e não, enfim, não dominava. Sempre tinha essa lacuna. Eu tô percebendo muito mais isso nos baixistas de hoje, porque eles pegam um galho só, eles falam assim, cara, eu vou tirar todas as frases do Braguinha. Ele fica fodão, toca rápido pra caramba. Tem um baixista que eu entro todo dia no canal dele, não é nem crítica não, mas meu sonho é eu ver ele tocando quatro compassos sem fazer uma frase. Saca? Tipo, Sei, então, sei. o sonho da minha vida, sério, dele conseguir tocar quatro compassos sem fazer uma frase. Mas enfim, então a galera hoje, tocar bem, aí o cara vai lá comprar a aula do Braguinha, tira todas as frases. Aí, só que num contexto de banda, que precisa de groove, essas coisas, esquece, né? Sim, sim. Então, o que eu acho do online hoje, minha opinião, do que está acontecendo hoje, é que a galera não está desenvolvendo, cara. Não está virando uma árvore de um galho só, aquele, saca? Sim. É Cara, porque tem, se, né? no mínimo, se pelo menos o cara fizesse uma aula online com o professor poderia dar essa orientação, né, cara? De tipo, de Exato. ver, de ver falar, bicho, ó, essa. Eu lembro muito bem, cara, do Aurélio falando pro meu irmão assim, em determinado momento. Ele chegou e falou assim: meu irmão estava sempre adiantado em relação a mim, né? E eu ficava sempre ligado, né, bicho? E o Aurélio falou uma vez para ele: falou assim, ó, bicho, agora acabou, parou de estudar técnica, bicho. Parou, você não. Você já Que tá com a legal, técnica cara. muito boa. O lance agora é se dedicar para improvisação e harmonia, bicho. Que Então, legal, cara. ele chegou e deu esse toque assim, e meu irmão de fato tinha uma técnica boa já naquele momento. Não é uma coisa assim de, não quero que esse cara se torne um baixista técnico. Não, de forma alguma, entendeu? Ele dava importância para a técnica, né? Tinha uma técnica muito boa, muito apurada. Mas, cara, chegou no determinado momento e ele falou: bicho, não fica mais gastando tempo com isso, entendeu? Para você Cara. continuar evoluindo agora, você tem que se dedicar nessas áreas aqui, bicho. E pá, e aí vai, né? Então, você ter essa Exatamente. orientação, você ter essa observação de um cara mais experiente, de um cara que tem essa consciência ali do lado, é muito importante, né, cara? Cara, mas essa geração mais nova pensar aqui nisso, cara, que sempre foram acostumados com tudo, nunca compraram um CD, nunca botar na cabeça que precisa de um professor é tenso.
Porque deve ser complicado. se a gente vê os nossos ídolos, todos tiveram, eles não foram por acaso, né? Eles tiveram uma formação pesada. O Nico tinha um conhecimento absurdo, o Arthur Maia tinha um conhecimento absurdo, o Cisão, Sim, esses caras não foram por acaso, estudaram pra caramba, sim, sim, entendeu? sim. Não chegar, os heróis nossos não chegaram de paraquedas com videozinho, com videoaula, cara. Isso não, Cara, e até uma coisa que né? eu acho muito legal que você já falou algumas vezes assim, essa importância da gente, como que diz, cara, Otimizar. não, não, da gente falar sobre esses caras, do legado que esses caras deixaram, porque esses caras abriram caminho para todo mundo, né, bicho? Esses caras aqui Exatamente, plantaram cara. assim, como isso também está sendo deixado um pouco de lado, né, bicho? Assim, Não, é eu fico sempre chateado, cara. é sempre a sensação do momento e tal. Bicho, e aí? E o Cisão Machado, velho? E o Tiberio Arre, cara? E o Arismar do Espírito Santo? E inúmeros, vão ser inúmeros, né? Até é difícil falar porque vai faltar, né? E a gente não quer que isso aconteça, mas assim, esses Claro. caras, e o Luizão, né? Cara, e quanto esses mais a caras são os gente vai caras. Pô, cara, quanto mais a gente vai amadurecendo, porque eu falo que a evolução do baixista ela é em níveis, né? Para mim, ela é em níveis. Você vai entender. Na verdade, o que muda na minha cabeça é a forma que a gente escuta a música. Por Claro. exemplo, tecnicamente, a gente tem 20 anos mais ou menos que tem mais ou menos a mesma técnica. A nossa técnica não fez Sim, as sim. escalas não mudou, as escalas são as mesmas que eu estudava há 20 anos. O que, que mudou do beta? A técnica é a mesma, a escala é a mesma. O que, que mudou? O meu ouvido, a maneira que eu escuto música, Claro. Concepção, né? né, cara? Quando a concepção, o que mudou em mim como músico em 20 anos foi o meu ouvido, a maneira de escutar. Claro. E hoje eu olho para trás, eu classifico as influências assim. Tem aqueles caras que eu chamo que é a isca, né? Que é o que traz você para o baixo, que é o. Você pega o Steve Harris do Iron Nossa, Maiden, pra mim foi é, importantíssimo. o Flia, esses caras são os que Esses dois pescam. aí. Eles vão lá, ó, vem tocar baixo. Quando você Sim, chega, aí você vê outro mundo. Aí você cai no jaco, não sei lá. Você tem essa sim, fase. Aí sim, você tem a fase do piração, que esses caras já não tocam mais. Quem toca é esses caras aqui. sim. Aí depois você consegue tocar as músicas dos caras fodão. Então você fala, opa, entendeu? Na minha cabeça você começa a voltar. Aí você começa, pô, cara, a ver a genialidade dos caras. Entendeu? Sim. Tipo assim, hoje eu fico vendo a genialidade do Jamil Joanes, cara. E eu não ia ver isso Porra, adolescente nunca. nunca. Hoje eu Mas, fico, cara, caralho! essa ficha demorou pra cair pra mim, bicho. Porque Não demora, por cara. mais que eu visse a genialidade de alguns caras, eu não me tocava que pra poder me aproximar deles, pra poder minimamente transitar no mesmo universo que eles, né? Se igualar aos caras, eu nunca nem digo, né? Cogitou, Mas né? assim, mas transitar naquele universo com consciência, demorou para cair a ficha que o que precisava ser desenvolvido era isso, era concepção, era forma de ouvir, era forma de se colocar, né? Era entender, enxergar esses parâmetros no som dos caras, né? E não simplesmente ficar Claro. pensando na coisa do instrumento, tentando catar isso no instrumento, né? Não, até a Porque relação nossa com o instrumento, desprender do instrumento, já é uma forma de maturidade, né? exatamente, exatamente. O Robin Tavares fez um post foda, até emocionei. Ele fala assim, cara, a maioria dos músicos gostam de baixo, eles não gostam de música. Exatamente, cara. E tem os Exatamente. músicos que gostam de música, que estão cagando pro Sim, baixo. Ele pode tocar sim. batera, pode tocar. E realmente, cara, a gente, até essa fase de desligar do baixo, cara, e eu fico vendo, eu postei uma linha do Cisão, aquela Canibale do Ginga, Sim, eu cara, vi. aquilo me deu mais. Não tô falando técnica, não, tô falando de concepção. Hoje eu trato música com concepção. Porque se eu quiser Sim. tocar, na boa, se eu quiser tocar a música do Caron, eu vou conseguir tirar. Não é isso, Sim, não se sim. trata disso. Eu tô falando de concepção. Essa música, assim, me deu mais concepção de música do que, sei lá, todas que eu tinha tirado do Uten. Um exemplo, entendeu? Sim, sim, claro. Então, sacou essa? Hoje eu busco concepção, não é, o cara não me pega pela dificuldade. E a gente está vivendo dificuldade técnica, né? E a gente está vivendo um mundo também que, se a gente for a pegar técnica, nós estamos lascados, porque todo dia eu vejo um japonesinho de 6 anos tocando pra caralho, Pois é, isso aí né? esquece. Esquece. No técnica, se seu objetivo é técnica, mano, é ser foda, você já tá 20 anos atrás, cara. Já tá começando Exatamente. atrasado. Sim, Então hoje eu fico vendo a genialidade desses caras, cara, das linhas. Eu falo assim, cara, meu Deus do céu.
E eu não conseguia ver isso quando. A gente sabe, todo mundo que toca baixo, já ouviu falar do Cisão, já ouviu do Luizão Maia. A gente sabe dos caras, mas a ficha cai em diferentes épocas, né, cara? Cara, A- e é a- isso. Por isso até que eu falei, comentei quando eu divulguei, eu falei, vamos falar sobre música e contrabaixo nessa ordem. Porque eu acho, eu também exatamente. vejo isso, cara. Eu vejo que fica muito esse foco no instrumento e, na verdade, cara, a música veio antes de qualquer coisa, né, cara? A música ela O vem antes baixo de é novo qualquer demais, instrumento. né, cara? O baixo é muito novo, o baixo E o elétrico. nosso instrumento em especial, cara, a função dele muitas vezes é tocar simples, bicho. Isso. Então, você não pode, se você quer ser um baixista funcional, né, que funcione, você tem que se desprender do instrumento, cara. Você necessariamente vai ter que passar por querendo ou não Processo. na marra, sabe, vai ter que aprender de um jeito ou de outro, a focar na música e tentar colocar o teu instrumento ali naquele contexto, no contexto que for. Se for um contexto que vai precisar que você toque mais, você tem que estar apto para fazer também. Exatamente. Né? E eu acho que Pediu para solar, você tem que dar conta, né? tem que dar conta. Agora, e você pensar, você falou dessa coisa da técnica, né? Tem gente sempre com mais técnica. Sim, exatamente. Então, pensar a técnica sempre como o caminho para você chegar naquilo que você quer expressar, né, bicho? Se você quiser Claro. ser um cara que expressa milhões de notas por segundo, bicho, boa sorte, senta lá e vai ficar estudando isso E aí até você. tem caras que conseguem fazer. Eu falo assim, eu Exatamente. acho que o Rocco Pressman dava muita nota. Dava, dava. Com O certeza. James Jameson dava muita nota. Dava muita nota, com Então, para mim, certeza. não é esse lance da quantidade de notas, né, cara? Sim, Você sim, falou sim. uma palavra que eu amo, assim, que o baixo, para mim, na música, ele é uma função, Sim, entendeu? exatamente. Por exemplo, pode ser feito pelo baixo elétrico, pelo baixo acústico, por um synth, por uma tuba. É uma região ali, cara. Claro, Entendeu? Então, lógico. o que a gente faz, o nosso trampo, é cuidar dessa região ali, que é a Exatamente. função do baixo na música. Mas Sim, não sim. pode, não necessariamente pode ser feita por um baixo elétrico, pode ser feito por Sim. uma tuba, Sim, não, isso era sacou? uma coisa que o Aurélio me falou desde cedo, assim. Isso foi uma coisa que eu não segui, bicho. Que ele falou pra mim, ele falou, velho, tinha um piano lá em casa, o piano da minha irmã. Ele falou, velho, vai estudar piano, cara. E eu ficava, mas por que? Ele falava, Nossa, bicho, primeiro, o piano, a função do baixo, ele desempenha, que ele tem a região, e outra, a harmonia, por causa da harmonia. E ele falava assim, bicho, claro. o que sair aqui, vai sair aqui. E isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, cara, como que é O isso? negócio é baixo. O negócio é Ah! baixo. E ele me fez comprar um método do Rufus Reed, né, cara? Que é um método de baixo Uhum. acústico, mas para tocar no elétrico. E chega um determinado capítulo lá, quando ele vai falar de walking bass, de criação de linhas e tudo. Bicho, antes dele começar no assunto, ele dá umas 5 páginas de acordes no piano. Vá para o piano e toque esses acordes. E isso não entrava na minha cabeça, bicho. Isso só foi cair realmente essa ficha quando eu conheci o Itiberê, bicho. Que aí Nós vamos chegar isso aí, aí. pumba, Nós vamos sim. chegar aí. Cara, mas Aí isso isso aí caiu. que você tá falando, cara, eu sempre tive um sonho de montar um estúdio. Assim, mas a minha história foi. Eu vou te contar rapidinho, mas eu quero chegar Conta, nesse por ponto que você favor. falou que do clique aí, do Tiberê. Mas o que rolou comigo, cara, foi o seguinte: depois eu fui entender o que aconteceu na minha cabeça. Tinha um guitarrista na escola que eu dava aula, essa escola, e ele tocava pra caralho, dava aula, isso aí, teve uma lesão na mão Cara, e começou a entrar hoje ele trabalha, ele é braço direito do Rick Bonadio. Mas ele começou a entrar nesse mundo de gravação e tal. E eu percebia que todo mundo que entrava, cara, largava, parava de tocar. caraca. Né? Você lembra? Tipo, quando veio o Pro Tools, essa galera, uma galera que era músico virou rato de Pro Tools, cara. Ah, sim, sim, exatamente. Você tá Muita gente entendendo? mesmo. E eu, Sim, sim, e eu sim. morria de medo, cara. E eu pus esse bloqueio. Falei, não, cara, eu não vou lá. Se eu aprender esse trem, eu vou largar abaixo, pô. Vou largar a Não música. vou entrar nesse Porque negócio, não. esses caras, todos fodões de áudio, já foram músicos, cara. Sim, Eu falei, não, sim. eu ficar na frente do computador babando, nem fudendo, eu não quero isso pra minha vida. E tomei esse trauma, assim, não, deixa o software pra lá, sacou? Em Sim. certo momento, eu falei, cara, e auto se gravar pra mim é coisa. Hoje eu falo pro meu aluno, antes de comprar um baixo, compra uma placa de som, você tem que se ouvir, né, cara? Pra mim, é a melhor dica que eu posso dar pra uma pessoa, com autocrítica, né? Se ouvir, gravar, se ouvir. Hoje é tão fácil. Quando eu comecei, eu gravava naquelas.
fitinhas, Bicho, olha só, isso que você tá aquelas falando. Walkman. A primeira vez que eu me ouvi foi no Walkman da Aiva. Sim. Então hoje a galera compra a placa de som de 200 pau, velho. Mas enfim, Cara, mas eu só um rodei. parêntese, só um parêntese, Alberto, rapidinho. Isso que você tá falando, cara, eu lembro que eu li numa Best Player, no começo dos anos 90, bicho. Tinha uma entrevista, ou no meio dos anos 90 ali, mas na primeira Sim, metade. Tinha entrevista com um cara chamado Niels Stubenhaus. Sabe quem é esse cara? fodaço, Fodaço. fodaço. De Ó, gravação, pica de gravação. Esse cara é demais, né, bicho? já E aí o gravou pra cara caralho. gravou demais, assim. E aí o cara perguntava pra ele, assim, no final, assim, aquela coisa. Nils, o que você deixaria de dica, assim, pra alguém que quer trabalhar com gravação, quer ser um baixista sideman, gravar, não sei o quê? Ele falou, cara, compre um equipamento assim, de gravação, que na época nos Estados Unidos já era acessível para os caras. Compre e Uhum, comece a mexer e se gravar e se ouvir, exatamente. que esse é o caminho. Mas desculpa, te Você tá, interrompi. eu rodei, não, eu rodei pra chegar nisso, que depois nós vamos voltar no Itiberê. Uhum. Então, cara, aí quando eu fiquei rolando depois que eu entendi que eu tinha esse bloqueio, eu tinha esse medo, na verdade, né? Porque eu sou muito obsessivo com minhas coisas, cara. É baixo, é música, e eu tinha medo de ficar obsessivo com o estúdio, cara. Que eu via muita gente assim. Depois que eu Sim. fui entender por que que eu demorei. Eu sempre tive plaquinha de som. Mas aí quando eu casei, eu falei, cara, quer saber? Eu vou. Hoje é online mesmo, enfim. Mas eu tô rodando por causa disso. Aí, cara, eu comecei a gravar tudo. E eu virei outro Olha cara, só. outro baixista. Tipo assim, eu comprei o controlador, aí eu pegava uma. Até hoje eu faço isso. Eu fiquei um ano trancado. Falei, não, cara, eu vou dominar o software e deixei o baixo um pouquinho de lado, mas comecei. Violão, ficava aqui microfonando. Como é que grava violão? Piano. Até tipo, várias vezes eu te procurei para essa questão de piano, porque é uma coisa que a gente não tem cultura, mas lá nos Estados Unidos todo mundo toca piano, né, cara? Se o cara Sim, é sim. pandeirista, o cara toca piano. É, E é um tem. sonho, o sonho da minha vida. Hoje eu falo assim, eu tenho muito uma. Eu acho que para mim vai ser muito mais legal aprender piano do que aprender todas as músicas do Alan Caron. Você tá Com entendendo? Hoje eu certeza, falo com o certeza. meu foco. Sim. Então, aí eu abri o meu leque, eu virei outro músico, cara. Depois que eu abri pro arranjo. E larguei um Sim. pouquinho o arranjo do baixo. Tipo assim, cara. Mas eu queria esse ponto aí do piano na sua vida, que você começou e agora manda brasa, Cara, que eu te então, verei. o piano já foi, já quando eu já estava na oficina do Tiberê, já. Eu conheci o Tiberê nas Como que oficinas você dele, né? chegou no Itiberê? Como que você Cara, chegou? eu estudava num. Eu já gostava do Som Verneto, já conhecia o nome do Tiberê, já era uma figura meio mítica, assim, pra mim. Os caras do grupo do Hermeto, todos eles eram, né, cara? Porque era assim, Sim, tinha essa mesma. Tinha essa coisa, e até hoje tem essa coisa de banda, né? Os caras ele ficou com a mesma formação durante, cara, quase 15 anos, entendeu? Então os músicos, principalmente lá no Rio, todo mundo sabia o nome de todo mundo que era o Carlos Malta, Márcio Bahia, o Jovino, o Itiberê, o Pernambuco, esses caras, a galera sabia, assim. E para mim era uma coisa meio mítica, assim, sabe? Porque até os nomes, assim, né? Jovino, Itiberê, Pernambuco, era uma coisa muito diferente de tudo, assim, né? Então eu já curtia muito o som do Hermeto. essa gig é a do Montreux, daquele álbum? Não, não, a do Montreux é uma formação anterior. Tem Ah, alguns tá. deles, mas o batera era o Nenê ainda, né? E Ah, é. não tinha o Carlos Malta, era o Uhum, Nivaldo até que tocou no Montreux. Nivaldo e o Cacau. Cacau que é um cara que está morando em uhum. Paris há muitos anos. Descasso, né? Descasso. Mas aí eu fazia aula numa escola lá no Rio, chamada ProArte, eu fazia aula de harmonia. Estudava no curso de harmonia, que era basicamente um curso de harmonia funcional. Completamente diferente da concepção de harmonia que eu fui aprender com o Tiberê, né? Então, e aí um dia a gente estava saindo assim da aula, eu e um amigo meu, e ele falou aqui, ó, tá abrindo inscrição para as oficinas do Tiberê. E aí o pouco que eu conhecia do que virou a Orquestra Família, né, que foi a oficina que veio antes da que eu fiz, eu falei, cara, mas deve ter que ler pra caramba, bicho, né? Como é que vai ser isso, né? Uma aula com uma galera toda. Ele falou, não, bicho, não, não, vamos lá, vamos ver. E aí eu fui. Aí eu conheci ele nas oficinas, assim. E aí de cara a identificação já foi muito grande, assim, porque eu já tava pirando na música brasileira, então meu interesse por harmonia já estava muito aguçado, assim, mas eu não sabia muito como ir além da harmonia funcional, entende, cara? Assim, eu sentia que eu esbarrava num limite meu ali, que era um limite de percepção, na verdade. E eu não tinha essa consciência de que você podia expandir a sua consciência harmônica. Isso foi o Tiberê que ele falou, assim, como ele mostra pra gente, assim, né?
que tudo que você tem dificuldade você pode desenvolver se você fizer o trabalho que precisa ser feito para isso, entendeu, cara? Se o cara tem dificuldade com ritmo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, ih, não dá para ser músico, não. Não, bicho, dá. É só trabalhar, existe uma disciplina, uma forma de você desenvolver isso. E aí, quando eu cheguei lá, eu me dei, cara, eu entrei em contato com um universo harmônico muito avançado, assim, né? E que eu não tinha, velho, eu não sabia nem para onde que ia nada, né? Eu via aqueles acordes, ele tocando no piano e tal, eu ficava, bicho, eu quero aprender isso, cara, eu quero... E eu lembro, assim, de uma vez que eu cheguei a gente estava assim na aula, e ele fez um trecho curto, assim, numa melodia, cara, que era uma melodia assim, uma melodia bem simples, assim. E aí ele passou a melodia para os sopros, e ele falou, vou harmonizar aqui. Aí saiu correndo pro piano, e bicho, ele começou a tocar uma... Ele tá um som de sopro aqui. Começou a tocar uma harmonia que era... Cara, um negócio assim, de cara. Aí eu já falei, caralho, bicho, o negócio é sério mesmo aqui, né? E aí comecei aos poucos a me aproximar disso. E aí ele falou, bicho, não tem jeito, você tem que tocar piano. Se você quer entrar nesse mundo, você tem que tocar piano. Aí eu comecei a tocar piano em casa, vendo as coisas que ele passava lá, porque ele passava as músicas pro pianista, ele passava exatamente a montagem que o pianista tinha que tocar. Dos voices. Assim, dos voices. Ele não falava assim, um Mi menor. Não, ele, tocava lá. Aí eu comecei a anotar isso, comecei a estudar em casa, e em determinado momento ele deu o toque, ele falou, bicho, por que você não começa a tocar piano na oficina? Pintou a vaga de piano, ele falou, bicho, vai, cara, você já tá tocando baixo pra caramba, cai dentro do piano aí, bicho. Pô, foda, você gosta disso, bicho, vai que você não vai se arrepender. Aí foi aí, bicho, aí foi nessa época que eu... a oficina piano pra mim... Semanal, né? É aqueles arrependimentos que a gente leva ao longo da vida, né? Por que eu não estudei inglês? Saca? Porque o piano é desses que me atormenta, cara. Isso que você viu, foi o Ian Guest fazendo, cara. Primeira aula minha do Ian Guest. O Ian Guest eu não vi ainda. Cara no nível do cara, né? O cara é um monstro, um professor. Assim. E a primeira aula que eu fiz com ele, cara, foi exatamente assim. Alguém assoviou... Ele sentou no piano, cara, ele foi harmonizando, assim, nem procurou as notas, foi harmonizando, na hora que ele terminou, eu levantei e fui embora, falei, cara, meu mundo acabou, zerou, reset, não, fui embora, bati palma, levantei e fui embora, cara. E é muito difícil pra nós baixistas desligar dessa onda, né, cara? É muito difícil o baixista ter um ouvido harmônico bom, porque, até que não, porque tem as cabeças e tal. Mas eu penso, a minha questão é a seguinte, ritmo a gente tem por exemplo, se eu botar um samba aqui, qualquer coisa, a gente tem contato com ritmo desde criança, é mais primitivo o ritmo, né? Sim. Melodia, se você cantar alguém... Agora, ouvido harmônico. Por exemplo, quem tem ouvido harmônico? Que pega uma música e fala, opa, agora é um suspenso, opa, fez uma preparação. É 0,01% dos músicos que tem ouvido harmônico apurado. E eu acordei isso pra hoje, cara. Bicho. Importante demais, cara. Muito importante. O que você falou, a gente deixa de... a gente pega os grandes baixistas, cara. O Patitucci toca piano pra caramba. Stanley Clarke toca piano pra caramba. Todos, cara. Eu falo tocar pra... Esses caras não são grandes de graça, né, cara? Não é de graça. Assim. E passa muito, isso tudo passa muito pela concepção harmônica, cara. Pelo conhecimento harmônico dos caras, sabe? Porque... Cara, abre tanto a nossa cabeça quando a gente começa a transitar nesse universo, assim, se sentir em casa nesse universo, sabe? Porque... Hoje eu tô nessa busca, mano. Hoje eu quero... Cara, é um caminho sem volta, mesmo. É um caminho sem volta, bicho. Você não consegue entender como que você... Ficou tanto tempo, né? Tocava sem... Eu me esforço sem tocar, de ter um ouvido harmônico. De tentar ouvir harmonia o tempo todo nas músicas. A gente não escuta harmonia, né? E eu já acordei para esse lance tal da percepção de estar ouvindo e tal. Mas o lance de executar no piano, cara, de sentar mesmo, igual você me falou um dia, da gente... Do zero mesmo, voice. Sim. E eu tenho que pagar esse pedágio. Música é pedágio, né, cara? Esse eu quero pagar. É um pedágio eterno, né, bicho? Cara. Não acaba, você sabe ler, mas sabe, o Thiago do Espírito Santo me falou isso, né? Ler é uma coisa... Ler é outra, você tem que pagar o pedágio. Harmonia
Na videoaula do Jaco ele fala isso, né? Ele fala que o cara perguntou O pra Jaco ele, você tocava sabe? piano, né? Tocava Pra pra caramba. caralho. Pra caralho. O cara não tem como o cara escrever, bicho. Ele escrevia arranjo de Big É, Band, né? Não tem como o é cara isso escrever um aí. arranjo de Big Band se ele não tiver uma Tocando no desenvoltura baixo, né? Ó, aqui é uma tocando trompa, bar. no baixo. É, exatamente. Ele tem que Não dá, explicar cara. Você vai ser isso. limitado. Cara, isso é uma coisa que eu tava, por exemplo, a gente tá falando dessa coisa do pedágio eterno. Cara, uma coisa que eu tô fazendo aqui é isso aqui, bicho. Eu tô pegando grade de Big Band aqui e tô dando uma olhada, bicho, entendeu? Pra ver como que são as montagens, o que que os trompetes fazem, o que que os trombones fazem, o que que... Porque, bicho, Que não tem outro doido, caminho, cara. né? Não tem, cara. Não tem, assim, Não e essa coisa que tem. a gente falou de concepção e tudo mais, cara, quando começou a pandemia, eu tava numa mais de estudar instrumento, assim, eu tava num puta pique de estudar instrumento, tava todo dia sentando. E, cara, eu relaxei, mas não porque eu tô preguiçoso, não, porque eu tô me Tá fazendo concentrando outras mais em coisas. outras coisas, cara. Voltei a me interessar mais por outro lado, pela coisa da composição, do arranjo, que era uma coisa que eu tinha deixado um pouco de lado, assim. Durante muito tempo eu fiquei muito na coisa assim, preciso dar um upgrade em mim como baixista e tudo mais, né? E então eu tô concentrando mais em outras coisas. Com o instrumento mesmo eu tô preguiçoso É, ultimamente, né? cara, o baixo, cara, eu falo assim, eu já paguei alguns pedágios, falta muitos, óbvio. Mas eu já até falei no vídeo que eu falei do Aurélio, cara. O Aurélio foi o que me. A minha tendência natural é groove. Eu gosto, saca? Sim, e tu é É uma muito bom, tendência tu é muito animal disso, bicho. Em que outras foi coisas ele, também. foi o Aurélio. Mas se for ver as coisas o Aurélio me levou, saca? Sim, Porque, igual sim. o Tiberê te mostrou esse mundo, Aham. o Aurélio, ele mudou minha vida nisso. Ele me levou para esse lance do groove. Eu comecei a sacar que o músico que tem bom groove, ele muda o som da banda, saca? Exatamente, Você já exatamente. ligou, cara, que às vezes a banda aí troca o batera, entra o batera, vira outra banda? E eu Claro, falava assim, nossa. cara, isso é quem tem groove definido, cara. Sabe, quando às vezes entra o baixista, ele muda o som da banda. E eu É, fiquei nessa fissura com groove. Mas eu acho que chega num ponto que você tem que ampliar. Senão você fica. O mundo, o mundo baixístico, né, igual a gente está falando, é muito restrito, né? Em algumas coisas, assim. Você não sim, vai conseguir ir além, né, cara? sim. E depende também da área que o cara transita e tudo mais, né? Do que o cara toca Exatamente. mais. Mas assim, cara, eu penso muito nessa coisa porque dois universos completamente diferentes, que, assim, os meus grandes mestres mesmo, eles são o Aurélio e o Itiberê, sabe, bicho? Em dois momentos Uhum. diferentes, com duas histórias completamente diferentes e duas linguagens musicais completamente diferentes. Mas, cara, Uhum. essa música que eu toco do Hermeto, do Itiberê e tudo mais, que é a música universal, né? Cara, ela é uma música super complexa em termos de harmonia, em termos de um monte de coisa. Mas a cabeça do baixista, de uma certa forma, é a mesma que o Aurélio queria que eu desenvolvesse, que é aquilo que a gente falou, de ser funcional, bicho. O baixista que toca esse tipo de música brasileira, ele não vai ficar lá tocando milhões de notas, sabe? A menos que tenha uma Às frase vezes que ele sim, às quis. vezes Às não, vezes né? sim, às vezes não, mas a principal função dele, a principal papel dele, a responsabilidade, é ser um baixista funcional dentro daquele estilo, dentro dessa Exato. linguagem, entendeu? Então, Que é, O Luizão, para mim, foi um mestre nossa, nisso, né, um cara? mestre, um mestre, um Aí, mestre. a gente, a falta de maturidade, a gente não enxerga o tanto que o Luizão foi grande, né, cara? Nossa, exatamente, cara. Hoje eu fico Exatamente. vendo, assim, esse lance de amarrar tudo, né, cara? O Sim. baixo dele, pô, É, amarrava o arranjo, né, cara? fica tudo em casa, tá todo mundo em casa, né, cara? Porra, nossa. Enfim, a gente vai, eu gosto de falar no ouvido, a gente vai amadurecendo com essas coisas, né? Mas Sim. aí, você continuou no Tiberê, você tá ainda no Tiberê, né? Cara, então, eu fiquei 6 anos fazendo essa oficina com ele, que era semanal nessa escola para arte. Quase Ele 7 anos. ele chegou a rodar com essa oficina em outros. Não, essas Eu oficinas acho que têm teve em até. Belo Horizonte. Teve. Eu já fui monitor numa essas que sempre tem um monitor, né? Quer dizer, hoje em dia Sim, não tem mais, até por causa da coisa da tecnologia também, porque o monitor, ele ficava ali escrevendo em real time o que o Tiberi estava fazendo. E eu tive essa oportunidade muitas vezes, que isso que também foi um foda. aprendizado gigantesco. Ele Você fica chegou nesse povoando lá. ponto do dele falar e você já escrever e... Cara, é de ficar ligado, né? Primeiro, você conhece bem a linguagem, então você já tem certos parâmetros, né?
Se ele faz uma Claro, claro. determinada coisa que já está dentro de um certo universo ali, você não precisa escrever tudo exatamente na hora, né? Mas o Que máximo que eu foda. conseguia, eu pá, pá, pá. E aí era um puta estudo disso e um estudo de arranjo Putz. também, porque você vai vendo ele compondo arranjo na tua frente, pá, 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 escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, teve em Belo Horizonte, sim, e teve mais de uma vez, inclusive, já em Belo Horizonte. Mas eu fiquei Uhum. nessa época, a oficina no Rio, ela era como se fosse uma aula, era semanal, né? E aí eu Sim. fiquei quase 7 anos nessa oficina, depois eu saí, e aí saí em 2007, por aí. 2006, 2007. Em 2011 ele me chamou para tocar no grupo dele. Aí a gente começou a ter essa outra relação que foi de parceiro de grupo mesmo, né? Aí muda tudo, se Saquei. aprofunda muito e a coisa fica mais séria também, né? Assim, quando era oficina era super sério, mas chegava ali, era uma coisa, tinham outros alunos com outros interesses na turma. Então, né, no grupo aí a coisa é o bicho pega mesmo, né? Aí a coisa Pô, fica para jogo é valer jogo, mesmo. treino é treino, né? É, sim, Treino é treino, jogo é jogo. Cara, exatamente. eu tive uma experiência, eu posso falar que eu tive, mas que eu não lembro, obviamente. E o que eu fui saber muito tempo depois, a minha prima, ela era da Secretaria de Cultura de Sabará, ela trabalhava na Secretaria de Cultura. Isso eu acho que em 86, eu lembro que eu fiz esse curso, uma oficina para criança, brincar, enfim. Ela falou que eu era super. Antes, mais tarde, fui saber que foi o Tiberê, cara, que deu essa Caramba, oficina. bicho, olha É, só, cara, cara. ela me falou, eu chamei o Tiberê, e ela contou uma coisa que eu achei foda, assim. Ela trabalhou anos, a caixa preta, né? Aquelas coisas que a gente não pode falar. Mas ela trabalhou na Secretaria de Cultura de Sabará, e ela falou que o único artista, porque é muito comum, a prática é muito comum nas prefeituras, de todas, né? Aquele lance do cara receber um cachê e assinar outro, né? Claro, claro. Uma parte vai para o E, intermediário, né? exato. E ela falou que o Hermeto pirou, que foi o único que não aceitou. Falou, não, eu vou assinar o que eu tô recebendo. E Olha ela me só, bicho. contou, e é muito doido isso. E eu fiz essa oficina. Depois, eu fui saber disso uns 10 anos depois, que tinha sido 15 anos Caramba, depois, bicho. Você que era se o lembra que ano Itiberê. que foi isso? Que ano Cara, exatamente? deve ter sido 85, 86. Caramba, bicho. Vou perguntar Que para ele dessa parada aí. ela conhecia a galera do Hermeto, saca? Sei, sei. Então ele foi, se não me engano, eu posso estar enganado, mas foi nesse período. Eu era criança, sacou? Sim, E sim. ele deu essa oficina lá em Sabará. Que massa, Quer dizer, eu bicho. já fiz uma oficina dele. É. Olha só, eu nem Cara, sabia que ele tinha feito e essas coisas. eu acho, ela me falou, cara, o papo voou. Apareceu aqui falando que falta 25 segundos. Caraca, Sá, bicho. queria te agradecer, cara, que papo legal, Velho, eu que te agradeço. Porra, que ficava aqui honra. contigo horas e horas, tu sabe. Cara, que honra, viu, cara? Obrigado mesmo, foi bom demais. Honra minha, Né? meu A gente velho. não se conhece pessoalmente, mas a gente é brother, eu sei disso. E em breve a gente